Ainda sinto o gosto amargo das lágrimas que derramei naquele dia. O dia em que descobri que, para meu único filho, eu não passava de um fardo inconveniente que precisava ser escondido, trancafiado longe dos olhos da sociedade. Nunca imaginei que as mãos que embalei com tanto carinho um dia me empurrariam para dentro de uma clínica psiquiátrica com tanta frieza. Lugar de doida é aí, mãe. Vou viajar com minha esposa e ela não quer que você esteja presente. Essas palavras saíram da boca do Eduardo como facas afiadas, cada sílaba cortando mais fundo que a anterior. Lembro-me de ficar paralisada, segurando minha pequena mala no saguão da clínica Recanto da Serra, observando meu filho se afastar sem olhar para trás, de mãos dadas com Cristina, que exibia um sorriso quase imperceptível no canto dos lábios. Eu, Helena Magalhães, 67 anos, viúva do respeitado empresário Jorge Magalhães, ex-presidente da Magalhães Têxtil, reduzida a uma velha problemática que precisava ser removida para não atrapalhar as férias luxuosas do casal. Como chegamos a esse ponto? A pergunta martelava em minha mente enquanto a recepcionista preenchia meus dados de admissão, tratando-me com aquela falsa doçura reservada aos pacientes mentalmente instáveis. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram 3 meses após o falecimento de Jorge. Eduardo passou a visitar com mais frequência, sempre acompanhado de Cristina, sempre interessado em ajudar nas finanças. Ingenuamente, confundi aquilo com preocupação. Afinal, a dor da perda ainda estava fresca, e eu me sentia perdida sem meu companheiro de 4 décadas. Mãe, você não precisa se preocupar com nada agora. Eu posso cuidar de tudo para você, dizia ele, enquanto examinava os extratos bancários espalhados na mesa do escritório que antes pertencia a Jorge. Lembro-me de sentir um alívio momentâneo, acreditando que meu filho estava finalmente assumindo responsabilidades. O que não percebi foi o brilho de cobiça em seus olhos ao descobrir o verdadeiro valor do patrimônio que Jorge havia deixado. As ações da empresa, os imóveis, as contas no exterior, tudo sob meu nome, conforme o desejo de meu marido, que sempre desconfiou das intenções de nosso filho. Eduardo me lembra muito meu irmão caçula. Jorge costumava dizer: quer tudo fácil, sem esforço. Não confie nele com nosso dinheiro, Helena. Na época, eu defendia nosso filho, atribuindo a desconfiança de Jorge a um excesso de rigor paterno. Como me arrependo de não ter dado ouvidos ao meu marido. As visitas de Eduardo se tornaram cada vez mais frequentes, e com elas vieram as pequenas manipulações. Primeiro, sugeriu que eu vendesse a mansão no Jardim Botânico, muito grande para uma senhora sozinha mãe. Depois, ofereceu-se para simplificar minhas finanças, pedindo procurações para movimentar minhas contas. Você não precisa se estressar com essas burocracias na sua idade. Quando me neguei a vender a mansão onde vivi os melhores anos da minha vida, as insinuações sobre minha sanidade mental começaram sutilmente. Mãe, você anda esquecendo muitas coisas ultimamente. Ou, você parece confusa, tem certeza de que está bem? E o mais cruel: papai ficaria preocupado te vendo assim. O golpe final veio quando Eduardo, aproveitando-se de uma gripe forte que me deixou de cama por 2 semanas, começou a espalhar para nosso círculo social que eu estava sofrendo de episódios de confusão mental. Minha amiga Amélia foi a única que veio diretamente a mim, preocupada. Helena, Eduardo está dizendo a todos que você está com início de demência. É verdade? Aquilo me atingiu como um raio. Demência? Eu que ainda fazia palavras cruzadas em inglês todas as manhãs? Que administrava sozinha uma empresa com mais de 300 funcionários? Que acabara de renegociar contratos internacionais sem ajuda de ninguém? Confrontei Eduardo naquela mesma noite. O que não esperava era que ele já tivesse tudo planejado. Cristina estava presente, atuando como testemunha silenciosa, enquanto meu filho listava uma série de comportamentos preocupantes que eu supostamente vinha apresentando. Mãe, você saiu de casa de pijama semana passada. Isso nunca aconteceu, Eduardo. Viu só? Nem se lembra. Cristina estava comigo. Nós vimos você na padaria, totalmente desorientada. Era uma armadilha perfeita. Quanto mais eu negava, mais provava meu estado confusional. 2 semanas depois, Eduardo apareceu em casa com um médico.
Um tal Dr. Ribeiro que eu nunca tinha visto antes. Uma consulta domiciliar para cuidar da minha saúde. O médico fez perguntas estranhas. Anotou algo em uma prancheta e saiu após uma conversa particular com Eduardo no jardim. E então, em um domingo pela manhã, enquanto eu tomava café, Eduardo apareceu com uma mala pequena já feita. Vamos dar um passeio, mãe. Tem um lugar ótimo que quero te mostrar. O lugar ótimo era a Clínica Recanto da Serra. Só percebi o que estava acontecendo quando vi a placa na entrada. Tentei voltar para o carro, mas Eduardo segurou meu braço com força suficiente para deixar marcas roxas que durariam semanas. Foi quando ele pronunciou aquelas palavras que ficariam para sempre marcadas em minha memória. Lugar de doida é aí, mãe. Vou viajar com minha esposa e ela não quer que você esteja presente. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não foi meu coração. Este já estava partido desde a perda de Jorge. Foi minha ingenuidade. A crença de que laços de sangue significavam proteção e amor incondicional. Enquanto as enfermeiras me guiavam gentilmente para dentro da clínica, como se eu fosse uma criança perdida, via pelo canto do olho meu filho entregando documentos e um cheque gordo para a recepcionista. O quarto era bonito, não posso negar. Cama confortável, janelas grandes com vista para a serra, uma poltrona elegante próxima à janela. Uma prisão de luxo ainda é uma prisão. Nos primeiros 2 dias, alternei entre crises de choro e períodos de uma raiva que nunca havia sentido antes. Me recusei a tomar os medicamentos que as enfermeiras traziam, fingindo engoli-los apenas para cuspir na pia do banheiro quando estava sozinha. Foi no 3º dia que a névoa de desespero começou a dissipar. Sentada naquela poltrona, observando os pássaros livres voando sobre as montanhas de Petrópolis, um pensamento claro surgiu em minha mente. Eduardo não sabia com quem estava lidando. Eu não era apenas a mãe amorosa que ele conhecia. Eu era a mulher que ajudou Jorge a construir um império têxtil do zero. A mulher que negociou com sindicalistas durante as greves dos anos 90, que enfrentou concorrentes internacionais quando ninguém acreditava que uma empresa brasileira poderia competir globalmente. Sequei minhas lágrimas e olhei para o meu reflexo no vidro da janela. Ainda era eu ali, Helena Magalhães. E Helena Magalhães não seria vencida por um filho ingrato e sua esposa gananciosa. Se eles querem guerra, sussurrei para mim mesma, vou mostrar por que seu pai sempre teve medo de me contrariar nos negócios. Comecei a observar tudo ao meu redor com novos olhos. Notei que a doutora Luciana, a psiquiatra que me avaliava diariamente, parecia desconfortável com minha internação. Seus olhos demonstravam dúvida quando lia meu prontuário e então olhava para mim, uma mulher articulada, sem sinais de confusão ou delírio. Senhora Helena, como está se sentindo hoje? Ela perguntava todas as manhãs. Como uma prisioneira injustiçada, doutora. Respondi no 4º dia, mantendo o contato visual firme. Ambas sabemos que não há nada de errado com minha mente. Vi um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Ela apertou os lábios, olhou para os lados e abaixou o tom de voz. Seu filho apresentou laudos muito convincentes, senhora Helena. Laudos falsificados, doutora. Posso provar. Naquela tarde, ela voltou ao meu quarto fora de seu horário habitual. Sentou-se na poltrona em frente à minha e falou sem rodeios. Se o que a senhora diz é verdade, estamos diante de um caso grave de internação indevida. Foi minha primeira vitória. Uma pequena rachadura no muro que Eduardo havia construído ao meu redor. No dia seguinte, doutora Luciana fez algo inesperado. Me emprestou seu celular por 5 minutos durante nossa sessão. Faça o que precisa fazer, disse ela, deixando-me sozinha na sala de consultas. Tenho uma reunião de equipe agora. Volto em exatos 5 minutos. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número de Amélia, minha amiga de mais de 3 décadas. Não havia tempo para explicações detalhadas. Amélia, é Helena. Estou internada contra minha vontade no Recanto da Serra, em Petrópolis. Eduardo está tentando tomar controle do meu dinheiro. Preciso que você contate Antônio e Felipe do banco, urgente. Após desligar o telefone com Amélia, senti uma mistura de alívio e ansiedade. O plano estava em movimento, mas eu continuava presa naquele lugar. Devolvi o celular à doutora Luciana quando ela retornou, agradecendo com um olhar que dizia mais que palavras. Ela assentiu discretamente.
como se selássemos um pacto silencioso entre nós. De volta ao meu quarto-prisão, sentei-me na beira da cama e contemplei a paisagem serrana pela janela. O recanto da serra era, ironicamente, um lugar de extrema beleza. Os jardins bem cuidados, as montanhas ao fundo criando sombras diferentes a cada hora do dia. Uma gaiola dourada, mas ainda assim, uma gaiola. O canto dos pássaros soava como uma provocação. Eles podiam ir e vir. Eu não. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez desde que fui internada. Era o sono de quem finalmente via uma luz no fim do túnel, por mais tênue que fosse. Acordei com batidas suaves na porta. Era uma das enfermeiras, Carla, trazendo o café da manhã e os medicamentos. Bom dia, dona Helena. Como passou a noite? Melhor, Carla. Bem melhor. Respondi com um sorriso. Ela pareceu genuinamente feliz com minha resposta. Enquanto arrumava os comprimidos no copinho de plástico, notei que me observava com curiosidade. A senhora não parece como os outros pacientes. Ela comentou baixinho, quase para si mesma. E como são os outros pacientes, Carla? Ela hesitou, percebendo que havia falado mais do que devia. Diferentes. A maioria precisa realmente estar aqui. Aquela frase ficou ecoando em minha mente durante todo o dia. A maioria precisa realmente estar aqui. Eu não era a única vítima de internação indevida? Quantas outras pessoas estavam presas injustamente naquela clínica de luxo, afastadas do mundo por familiares inescrupulosos? Na sessão daquela tarde com a doutora Luciana, decidi arriscar um pouco mais. Doutora, o que acontece quando uma pessoa é internada contra a vontade e sem necessidade médica real? Ela ajustou os óculos, visivelmente desconfortável com a pergunta. Em termos legais, é um crime previsto no Código Penal, artigo 148. Cárcere privado, agravado por abuso de autoridade familiar. E o médico que autoriza essa internação? Ela engoliu em seco. Pode responder por falsidade ideológica e até perder o registro profissional. E a clínica? Também pode ser responsabilizada, especialmente se houver indícios de que aceitou a internação, mesmo diante de evidências contrárias à necessidade. Naquele momento, percebi que tinha mais cartas na manga do que imaginava. Não era apenas uma questão de recuperar minha liberdade. Havia um sistema inteiro que poderia ser exposto. Doutora Luciana, acredito que ambas sabemos que não deveria estar aqui. A senhora está em uma posição delicada, entendo isso. Mas também está diante de uma escolha moral importante. Ela me olhou longamente, depois se levantou e caminhou até a janela, de costas para mim, como se precisasse de um momento para organizar seus pensamentos. Vou solicitar uma reavaliação completa do seu caso, senhora Helena, com outros médicos, exames neurológicos, testes cognitivos. Se estiver certa, e estou começando a acreditar que está, teremos evidências concretas para sua liberação. No dia seguinte, passei por uma bateria de exames. Responder corretamente as perguntas mais simples nunca me deu tanto prazer. Que dia é hoje? Quem é o presidente atual? Conte de trás para frente a partir de 100 de 7 em 7. Cada resposta era uma pequena vitória. Cada olhar surpreso dos avaliadores um passo em direção à minha liberdade. Entre um teste e outro, conseguia observar a rotina da clínica. Notei que alguns pacientes, assim como eu, pareciam perfeitamente lúcidos, enquanto outros realmente necessitavam de cuidados. Durante uma pausa para o almoço, conheci Marta, uma senhora de 72 anos que tinha sido internada pelo genro, um advogado ambicioso que queria controle sobre a herança que ela deixaria para a filha única. Ele convenceu minha filha de que estou com Alzheimer, mas ela começa a desconfiar. Semana passada me perguntou detalhes de quando ela era criança, coisas que só eu saberia. Acho que está percebendo a farsa, contou-me Marta enquanto comíamos no refeitório da clínica. Éramos duas mulheres idosas, descartadas por aqueles que deveriam nos proteger, tratadas como obstáculos a serem removidos. A diferença é que eu não tinha a intenção de esperar pacientemente por justiça. Eu iria buscá-la com toda a força que me restava. 4 dias após minha ligação para Amélia, recebi minha primeira visita. Para minha surpresa, não era ela, mas o Dr. Paulo Mendes, diretor da clínica. Ele entrou no meu quarto acompanhado da doutora Luciana, ambos com expressões graves. Senhora Helena,
A doutora Luciana trouxe algumas preocupações sobre sua internação à minha atenção. Gostaria de conversar pessoalmente com a senhora. O Dr. Mendes era um homem de seus 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados, postura rígida de militar. Imaginei que, como diretor de uma clínica tão exclusiva, ele devia estar mais preocupado com a reputação da instituição do que com meu bem-estar. Para minha surpresa, ele se mostrou genuinamente perturbado com a situação. Os resultados dos seus exames não indicam qualquer comprometimento cognitivo, senhora Helena. Na verdade, a senhora demonstrou capacidade acima da média para sua faixa etária em vários testes. Isso não me surpreende, doutor. Sempre fiz palavras cruzadas em inglês e francês todas as manhãs, justamente para manter a mente afiada. Ele consultou uma pasta que trazia consigo. O laudo que seu filho apresentou, assinado pelo Dr. Ribeiro, descreve uma paciente completamente diferente da senhora que estou vendo agora. Fala de episódios frequentes de desorientação espacial e temporal, delírios paranoides e incapacidade de reconhecer familiares próximos. Doutor, Ribeiro me viu uma única vez, por menos de 15 minutos em minha casa. Foi praticamente uma visita social, não um exame neuropsiquiátrico. E posso garantir que reconheço perfeitamente meu filho. Reconheço inclusive quem ele realmente é, algo que preferi ignorar por décadas. O Dr. Mendes fechou a pasta com um suspiro pesado. Senhora Helena, precisamos proceder com cautela aqui. Seu filho apresentou documentos legais, procurações, laudos médicos, tudo aparentemente em ordem. Documentos falsificados, doutor. Tenho certeza que o senhor, como médico experiente, sabe reconhecer quando um laudo não corresponde ao paciente real à sua frente. Ele trocou um olhar significativo com a doutora Luciana antes de continuar. Estamos entrando em contato com o Dr. Ribeiro para esclarecimentos. Enquanto isso, ordenei a suspensão de toda a medicação psiquiátrica que foi prescrita para a senhora. Foi um pequeno avanço, mas ainda estava longe da liberdade que eu buscava. Naquela noite, deitada em minha cama, planejei meus próximos passos. Eduardo certamente estava no resort em Maceió, gastando meu dinheiro, acreditando que eu estava dopada e incapaz de reagir. Provavelmente sequer imaginava que eu havia feito aquela ligação para Amélia, ou que a equipe médica começava a questionar minha internação. No 7º dia de internação, finalmente recebi a visita que tanto esperava. Amélia apareceu acompanhada de Antônio, meu advogado e amigo de longa data. Quando os vi entrando no meu quarto, senti minhas pernas fraquejarem. Amélia correu para me abraçar, suas lágrimas molhando meu ombro. Helena, meu Deus, quando você me ligou, eu mal podia acreditar. O Eduardo disse a todos que você tinha ido passar uma temporada num spa em Minas Gerais para descansar. Até organizou um almoço de despedida, dizendo que foi ideia sua. Antônio manteve-se mais contido, mas podia ver a indignação em seus olhos. Aos 70 anos, ele carregava a dignidade de um advogado da velha guarda, daqueles para quem a ética não era negociável. Helena, assim que Amélia me contatou, comecei a trabalhar no seu caso. Já entramos com um habeas corpus para garantir sua liberação imediata e estamos preparando processos por cárcere privado contra Eduardo, falsidade ideológica contra o Dr. Ribeiro e até mesmo negligência contra esta clínica, caso não a libere voluntariamente. E os cartões? As contas? Perguntei ansiosa. Amélia sorriu, pela primeira vez desde que chegara. Felipe agiu rápido. Todos os cartões de crédito que Eduardo tinha acesso foram bloqueados. As procurações bancárias estão sendo contestadas por suspeita de fraude. Ele está com as asas cortadas, Helena. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. O contragolpe estava em andamento, mas ainda havia muito a fazer. Antônio, preciso que você faça mais uma coisa por mim. Quero uma auditoria completa na Magalhães Têxtil. Tenho quase certeza de que Eduardo vem desviando dinheiro da empresa há anos. Ele assentiu, fazendo anotações em sua pequena caderneta de couro. Já iniciei esse processo, Helena. Contratei uma empresa especializada em auditoria forense. Primeiros resultados devem sair em uma semana. E tem mais uma coisa. Amélia interrompeu, segurando minhas mãos entre as suas. Consegui falar com sua sobrinha Beatriz, lá de Porto Alegre. Quando contei o que estava acontecendo,
Ela ficou horrorizada. Está pegando um voo hoje mesmo para o Rio. Beatriz, a filha da minha irmã falecida. A menina que ajudei a criar após perder a mãe tão jovem, que acompanhei durante toda a faculdade de administração. O único outro familiar próximo que me restava além de Eduardo. Ela sempre foi uma boa menina, murmurei, sentindo lágrimas nos olhos pela primeira vez desde que comecei a reagir. Não eram lágrimas de tristeza ou desespero, mas de gratidão por não estar sozinha nessa batalha. Nossa conversa foi interrompida pela chegada do Dr. Mendes. Ele parecia ainda mais sério que em nossa última conversa. Senhora Helena, consegui falar com o Dr. Ribeiro. Ele fez uma pausa, claramente desconfortável. Ele admitiu que seu laudo foi, digamos, influenciado por um pagamento substancial feito por seu filho. Antônio imediatamente se levantou. Isso é confissão de crime, doutor. Espero que o senhor esteja documentando adequadamente essa informação. Estou, Dr. Ferreira. Inclusive, já encaminhei o caso ao Conselho Regional de Medicina. O que me traz aqui, na verdade, é para informar que a senhora Helena está formalmente liberada desta instituição. Sua internação foi claramente fraudulenta e não temos base legal ou médica para mantê-la aqui. Naquele momento, senti como se um enorme peso fosse retirado dos meus ombros. 9 dias. 9 longos dias privada da minha liberdade por ganância e crueldade. Olhei para as paredes do quarto que havia sido minha prisão e jurei a mim mesma que ninguém mais passaria por aquilo se eu pudesse evitar. Dr. Mendes, antes de sair, gostaria de falar sobre Marta, uma paciente que conheci aqui. Acredito que ela também possa estar em situação semelhante à minha. Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Vou investigar pessoalmente, senhora Helena. E se houver outros casos? Bem, parece que temos muito trabalho pela frente para limpar a reputação desta instituição. Enquanto arrumava minhas poucas pertences, pensava em Eduardo. Ele provavelmente ainda estava em Maceió, desfrutando do sol e do mar, gastando o dinheiro que tanto cobiçava. Em breve descobriria que seus cartões não funcionavam mais. Em breve perceberia que sua tentativa de me destruir tinha desencadeado sua própria queda. No carro, a caminho da minha casa no Jardim Botânico, observei o mundo exterior com olhos renovados. As ruas de Petrópolis, as árvores, o céu azul, tudo parecia mais vívido, mais precioso após dias de confinamento. Amélia segurava minha mão enquanto Antônio dirigia, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para se certificar de que eu estava bem. O que você vai fazer quando Eduardo voltar, Helena? Amélia perguntou, preocupação evidente em sua voz. Sorri, um sorriso que não tinha nada de doce ou maternal. Era o sorriso de uma mulher que finalmente compreendia a extensão de sua própria força. Vou mostrar a ele exatamente quem é Helena Magalhães. Não sou apenas a mãe dele, Amélia. Sou a viúva de Jorge Magalhães, a mulher que ajudou a construir um império têxtil, que enfrentou crises econômicas e concorrentes internacionais. Eduardo escolheu a adversária errada. Antônio riu baixinho ao volante. Conheci seu marido por mais de 40 anos, Helena. E ele sempre dizia que o verdadeiro gênio nos negócios era você, não ele. Jorge era um homem inteligente, respondi, sentindo uma pontada de saudade do meu marido. Ele saberia o que fazer com um filho como o nosso. Quando chegamos à mansão, fui recebida pela equipe de funcionários, todos visivelmente aliviados e confusos. Eduardo havia dito a eles que eu estava em um spa em Minas Gerais. Uma história que ninguém questionou. Afinal, por que duvidariam? Subi diretamente para o quarto que dividi com Jorge por décadas. Tomei um longo banho, vesti-me com uma das minhas roupas favoritas, um conjunto de saia e blazer azul marinho que Jorge sempre elogiava, e desci para o escritório. Era hora de retomar o controle da minha vida. Sentei-me à escrivaninha de mogno, onde Jorge costumava trabalhar, e que eu havia mantido exatamente como ele deixou. Liguei para Felipe, o gerente do banco. Dona Helena, que alívio ouvir sua voz. Está tudo bem com a senhora? Agora está, Felipe. Muito obrigada por sua ajuda rápida com os cartões e contas. Preciso de um relatório completo de todas as movimentações financeiras feitas por Eduardo nos últimos 6 meses. Já separei tudo, Dona Helena.
A senhora não vai gostar do que vai ver. Houve saques substanciais, transferências para contas pessoais. Ele praticamente estava drenando suas reservas. Envie tudo para o escritório de Antônio. E Felipe, quero que você pessoalmente supervisione a abertura de novas contas, exclusivamente no meu nome. Nenhum familiar deve ter acesso a elas. Será feito hoje mesmo, dona Helena. Enquanto desligava, ouvi a campainha tocar. Momentos depois, Beatriz entrou correndo no escritório, os olhos vermelhos de chorar, a mala de viagem ainda na mão. Ela se jogou nos meus braços como fazia quando criança. Tia Helena! Meu Deus! Não consigo acreditar no que o Eduardo fez. Como ele pôde? Abracei minha sobrinha, sentindo o calor reconfortante de alguém que genuinamente se importava comigo. A ganância faz coisas terríveis com as pessoas, Bia. Mas estou bem agora. E mais forte do que nunca. Sobre a mesa, o telefone tocou novamente. Era Antônio, com as primeiras descobertas da auditoria na empresa. Enquanto ele detalhava as irregularidades encontradas, um plano completo começava a se formar em minha mente. Eduardo não imaginava o que o aguardava quando retornasse de sua luxuosa viagem. Antônio, quero uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo da Magalhães Têxtil para a próxima semana. E preciso que você prepare todos os documentos necessários para destituir Eduardo de qualquer cargo na empresa. Com as evidências que já temos, não será difícil, Helena. O conselho ficará chocado. E uma última coisa, Antônio. Quero iniciar os trâmites para criar uma fundação. Uma instituição que ofereça apoio jurídico e psicológico a idosos vítimas de abuso familiar. Vamos chamá-la de Fundação Jorge Magalhães. Do outro lado da linha, ouvi o sorriso na voz do meu velho amigo. Jorge estaria extremamente orgulhoso, Helena. Ao desligar, olhei para Beatriz, que me observava com admiração. Tia, pensei que estaria destruída depois de tudo isso. Mas você parece mais forte. Peguei suas mãos entre as minhas e sorri. Sabe, Bia, Eduardo cometeu um erro gravíssimo ao me internar naquela clínica. Ele achou que estava me enfraquecendo, me isolando. Mas, na verdade, ele apenas me deu tempo e espaço para pensar, para planejar, para me lembrar de quem eu realmente sou. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim meticulosamente cuidado da mansão. E agora, ele vai descobrir exatamente quem é Helena Magalhães. Os dias seguintes foram de intensa atividade. Minha casa, que há tanto tempo permanecia silenciosa após a morte de Jorge, agora fervilhava de propósito renovado. Beatriz decidiu ficar comigo por tempo indeterminado, pedindo licença do seu trabalho em Porto Alegre. Sua presença era um bálsamo. Ela tinha a mesma determinação que vi em minha irmã anos atrás, mas também uma doçura que me lembrava Jorge nos primeiros anos de nosso casamento. Tia Helena, encontrei mais documentos no quarto que o Eduardo usava quando vinha aqui, disse Beatriz, entrando no escritório com uma pasta de couro nas mãos. Acho que você precisa ver isso. A pasta continha cópias de procurações que eu supostamente havia assinado, dando a Eduardo poderes que jamais concederia conscientemente. As assinaturas eram boas falsificações, próximas o suficiente da minha para enganar um olhar destreinado, mas claramente forjadas para quem conhecia os detalhes da minha caligrafia. Ele realmente não deixou nada ao acaso, murmurei, examinando os documentos. Até as datas estão estrategicamente espaçadas para não levantar suspeitas. Naquela tarde, recebemos os primeiros resultados completos da auditoria forense que Antônio havia encomendado. O auditor-chefe, um homem meticuloso chamado Rodrigo Campos, apresentou suas descobertas em nossa sala de estar. Dona Helena, o que encontramos é perturbador, disse ele, espalhando gráficos e relatórios sobre a mesa de centro. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 7,8 milhões de reais foram desviados da Magalhães Têxtil através de uma rede de empresas fantasmas. 3 anos. Senti meu estômago afundar. Isso começou bem antes da morte de Jorge. Exatamente. A primeira empresa fantasma foi registrada há 4 anos e meio. Todas seguem o mesmo padrão. Contratos de consultoria superfaturados para serviços nunca prestados. Beatriz, que acompanhava tudo atentamente, pegou um dos documentos.
Os pagamentos eram autorizados por Eduardo como diretor financeiro, mas sempre com uma segunda assinatura. Olha, tia, essa é a assinatura do Sr. Marcos Tavares, o antigo diretor de operações que se aposentou ano passado. Marcos era amigo de Jorge. Trabalhavam juntos desde o início da empresa. Nunca acreditei que ele pudesse estar envolvido em algo assim. Rodrigo pigarreou desconfortavelmente. Senhora Helena, encontramos evidências de que a assinatura do Sr. Tavares também foi falsificada. Na verdade, suspeitamos que ele começou a questionar algumas dessas transações, e foi por isso que Eduardo acelerou sua aposentadoria. Aquilo me atingiu como um soco. Marcos havia deixado a empresa abruptamente, para surpresa de todos. Eduardo explicou que ele estava enfrentando problemas de saúde e queria se aposentar mais cedo. Agora tudo fazia sentido. Precisamos falar com Marcos. Falei, pegando o telefone. Ele deve saber mais do que imaginamos. A conversa com Marcos foi reveladora. Inicialmente cauteloso, ele abriu-se quando entendeu que eu não estava alinhada com as ações de Eduardo. Helena, comecei a notar irregularidades há cerca de 1 ano. Confrontei Eduardo, que me garantiu que você estava ciente de tudo, que eram operações legítimas para a redução fiscal. Quando insisti em ver a documentação completa, ele ficou agressivo. 1 semana depois, recebi uma oferta de aposentadoria antecipada que parecia generosa demais para recusar. Ele ameaçou você de alguma forma, Marcos? Um silêncio pesado na linha. Não diretamente, mas mencionou que seria uma pena se o conselho descobrisse certas decisões que tomei no passado. Decisões que Jorge aprovou na época, mas que, fora de contexto, poderiam parecer antiéticas. Chantagem, concluí, sentindo uma nova onda de indignação. Ele está usando os mesmos métodos que usou comigo. Helena, se precisar do meu testemunho, estou à disposição. Trabalhei ao lado de Jorge por quase 4 décadas. Nunca imaginei que seu filho seria capaz disso. Depois de desligar, encontrei Beatriz e Antônio me esperando com expressões preocupadas. Tia, acabamos de receber uma ligação do Felipe. Eduardo tentou fazer uma transferência de R$230 mil de uma das suas contas para pagar a estadia no resort em Maceió, mas o cartão foi recusado. Ele está furioso. Ligou para o banco exigindo explicações. Antônio completou. Felipe seguiu o protocolo que estabelecemos. Informou que as contas estavam temporariamente bloqueadas por suspeita de atividade fraudulenta e que precisaria falar diretamente com a titular para resolver. Senti um sorriso involuntário se formar em meus lábios. Ele deve estar em pânico agora. Como que para confirmar minhas palavras, o telefone da casa tocou. Beatriz atendeu, seu rosto mudando de expressão. É o Eduardo, tia. Quer falar com você urgentemente. Fiz um gesto para que ela passasse o telefone. A voz de Eduardo do outro lado era uma mistura de surpresa e raiva mal contida. Mãe? Como? O que está acontecendo? O banco disse que você bloqueou as contas. Olá, Eduardo. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Estou surpresa que tenha encontrado tempo em suas férias para me ligar. Do que você está falando? Onde você está? A clínica disse que você saiu. Estou em casa, filho. Onde você me trancafiou enquanto se preparava para torrar meu dinheiro em Maceió? Silêncio do outro lado, seguido de uma risada nervosa. Mãe, você está confusa. Nós conversamos sobre isso. Você concordou em fazer um tratamento enquanto eu e Cristina tirávamos umas férias. Não sei o que andaram te dizendo, mas... Poupe-nos, Eduardo. Cortei. O Dr. Ribeiro já confessou a fraude. O Dr. Mendes liberou minha internação por falta de base legal ou médica. Suas procurações falsificadas estão sendo anuladas neste momento. E os desvios da Magalhães Têxtil? Bem, o conselho ficará sabendo de tudo na reunião extraordinária da próxima semana. Um silêncio longo, tão denso que quase podia sentir o pânico dele através da linha. Você não entende, ele finalmente disse, sua voz agora embargada. Eu fiz investimentos que deram errado. Ia repor tudo, só precisava de tempo. 7,8 milhões de reais, Eduardo. Foi quanto você desviou nos últimos 3 anos. Isso não é um investimento que deu errado. É um crime. Mãe, por favor, Cristina não sabe de nada disso. Você vai destruir nosso casamento, minha vida.
Senti uma pontada de dor, apesar de tudo. Era meu filho, afinal. O menino que embalei, que ensinei a andar, que acreditei ter criado com valores. Mas também era um homem que tentou me destruir, que falsificou documentos, que me internou em uma clínica psiquiátrica para tomar meu dinheiro. Você deveria ter pensado nisso antes, Eduardo. Volte para casa. Teremos muito o que conversar com seus advogados. Advogados? Você está me processando? Sua própria família? Família? A palavra saiu amarga da minha boca. Família não abandona, Eduardo. Família não rouba. Família não tranca seus entes queridos em hospícios para se apropriar de seu dinheiro. O que você fez? Isso não é família. Encerrei a ligação, sentindo minhas mãos tremerem levemente. Beatriz aproximou-se e me abraçou em silêncio, enquanto Antônio observava com expressão grave. Ele vai tentar fugir, disse Antônio. Devemos considerar medidas cautelares. Concordei com a cabeça. Faça o que for necessário, Antônio. Não quero vingança, quero justiça. E quero proteger o que Jorge construiu durante toda a vida. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do meu quarto, observando as luzes da cidade do Rio de Janeiro ao longe. Pensei em Jorge, em como ele sempre desconfiou de Eduardo, mas nunca tomou medidas drásticas para contê-lo. Talvez por amor, talvez por esperança de que ele mudaria. Agora eu entendia que algumas pessoas simplesmente não mudam. Pela manhã, fui acordada por Beatriz batendo na porta do meu quarto. Seu rosto estava animado, quase eufórico. Tia Helena, você precisa ver isso. Ela entrou segurando seu laptop, colocando-o sobre minha cama. Na tela, uma reportagem do portal de notícias mais importante do país. Herdeiro de Império Têxtil barrado em aeroporto, ao tentar deixar o país com passagem só de ida para Zurique. A matéria detalhava como Eduardo Magalhães, filho do falecido empresário Jorge Magalhães, havia sido impedido de embarcar no Aeroporto Internacional do Galeão devido a uma ordem judicial expedida horas antes. Cristina não estava com ele no momento da abordagem. Antônio conseguiu a ordem de restrição ontem à noite, explicou Beatriz. Ele previu que Eduardo tentaria fugir. E Cristina? Segundo a reportagem, fontes do resort em Maceió confirmaram que ela deixou o hotel sozinha ontem à tarde, logo após a confusão com os cartões bloqueados. Não pude evitar um sorriso irônico. Que conveniente! Ao primeiro sinal de problemas financeiros, ela desaparece. As horas seguintes foram um turbilhão. Jornalistas começaram a se aglomerar nos portões da mansão, sedentos por detalhes do escândalo que começava a se formar. Recusei todas as solicitações de entrevistas, mas Antônio sugeriu que emitíssemos um comunicado oficial. Precisamos controlar a narrativa, Helena. Se ficarmos em silêncio, Eduardo ou outros podem distorcer os fatos. Com a ajuda de Beatriz e Antônio, redigi um comunicado sucinto, explicando que a Magalhães Têxtil estava conduzindo uma auditoria interna após identificar possíveis irregularidades administrativas e que todas as medidas legais cabíveis seriam tomadas para proteger a empresa, seus funcionários e acionistas. No meio da tarde, recebemos uma ligação inesperada. Era o Dr. Paulo Mendes, diretor da Clínica Recanto da Serra. Senhora Helena, estou ligando para informar que, após sua saída, iniciamos uma revisão completa de todos os nossos procedimentos de internação. Identificamos mais 3 casos possivelmente fraudulentos, incluindo o da senhora Marta, que você mencionou. E o que o senhor pretende fazer a respeito, Dr. Mendes? Já iniciamos os procedimentos para a liberação imediata desses pacientes e estamos colaborando com as autoridades. Também gostaria de convidá-la para uma conversa sobre possíveis mudanças em nossos protocolos. Sua experiência seria valiosa para prevenir que isso aconteça novamente. Aquilo me pegou de surpresa. Doutor, aprecio sua iniciativa, mas confesso que não esperava esse tipo de abertura. Senhora Helena, passei minha vida construindo uma reputação baseada na ética médica. O que aconteceu com a senhora, e possivelmente com outros pacientes, é imperdoável. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que não se repita. Após desligar, compartilhei a conversa com Beatriz e Antônio. Foi quando uma ideia começou a se formar em minha mente. A Fundação Jorge Magalhães, murmurei.
mais para mim mesma do que para eles. O que tem ela, tia? Ainda estamos nos estágios iniciais de planejamento. Maurice, acabo de definir sua primeira missão: criar um programa de fiscalização independente de clínicas psiquiátricas, com foco na prevenção de internações involuntárias fraudulentas. Antônio sorriu, assentindo com aprovação. Jorge sempre dizia que você tinha o dom de transformar problemas em oportunidades. Não é só isso, Antônio. Quero usar essa experiência terrível para algo maior. Quantos idosos estão trancafiados injustamente neste momento? Quantas famílias estão abusando de pessoas vulneráveis por ganância? Beatriz pegou minha mão, seus olhos brilhando com admiração. Tia, isso é incrível. Podemos expandir para incluir assessoria jurídica gratuita, apoio psicológico para vítimas e mais. Continuei sentindo o entusiasmo crescer. Vamos criar um selo de certificação para instituições que seguem práticas éticas. As clínicas que quiserem essa certificação terão que se submeter à auditoria surpresa, revisão de prontuários, entrevistas com pacientes. O restante do dia foi dedicado a dar forma a essa ideia. Beatriz, com sua formação em administração, criou um primeiro esboço de estrutura organizacional. Antônio fez anotações sobre os aspectos legais e possíveis parcerias com órgãos reguladores. Era quase noite quando o interfone tocou. Nossa governanta, Dona Zulmira, veio me avisar que havia uma visita. É a senhora Cristina, Dona Helena. Está sozinha e diz que precisa falar urgentemente com a senhora. Troquei olhares surpresos com Beatriz e Antônio. Cristina era a última pessoa que eu esperava ver. Deixe-a entrar, Zulmira. Receba-a na sala de estar. Quando entrei na sala, encontrei Cristina sentada rigidamente na ponta do sofá. Ela sempre foi uma mulher atraente, mas naquele momento parecia desgrenhada, com olheiras profundas e os cabelos mal arrumados. Helena, ela disse, levantando-se nervosamente. Eu não sei por onde começar. Que tal pela verdade, Cristina? Seria uma novidade refrescante. Ela mordeu o lábio inferior, visivelmente desconfortável. Eu não sabia sobre a clínica. Juro que não sabia. Eduardo me disse que você tinha ido para um spa em Minas, que precisava de tempo para processar seu luto por Jorge. Observei-a atentamente, procurando sinais de mentira em seu rosto. E os desvios da empresa? As procurações falsificadas? As contas bancárias? Ela hesitou. Eu sabia que havia algo errado com o dinheiro. Eduardo sempre aparecia com coisas caras, viagens, investimentos. Quando perguntava, ele dizia que eram bônus da empresa, comissões de negócios. Eu escolhi acreditar. Escolheu acreditar. Repeti lentamente. Conveniente. Cristina desabou no sofá, lágrimas começando a escorrer. Sei que parece horrível. E é. Eu devia ter questionado mais. Devia ter investigado. Mas era mais fácil fingir que estava tudo bem, que merecíamos aquela vida. Por que está aqui, Cristina? O que quer de mim? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vim pedir desculpas e dizer que vou testemunhar contra Eduardo, se for necessário. Ele não é a pessoa que eu pensava que fosse. Nem para mim, respondi, sentindo uma pontada de empatia involuntária. Ele é meu filho, Cristina. Eu o carreguei no ventre, o amamentei, o criei, e mesmo assim, não consegui ver quem ele realmente era até que fosse tarde demais. O advogado dele entrou em contato comigo hoje. Quer que eu forneça um álibi para algumas datas específicas, relacionadas a documentos que Eduardo assinou no seu nome. E você vai fazer isso? Ela balançou a cabeça negativamente. Não. Acabou, Helena. Não posso continuar sendo cúmplice disso. Por isso vim aqui primeiro, antes de falar com a polícia ou com o advogado dele. Estudei seu rosto por um longo momento. Havia sinceridade ali, mas também medo. O tipo de medo de quem sabe que pode estar implicada em crimes graves. Vou ser honesta com você, Cristina. Não confio em você, nem acredito completamente na sua versão dos fatos. Mas aprecio que tenha vindo até aqui. Eu entendo. Só queria que soubesse que estou disposta a colaborar com qualquer investigação. E sinto muito pelo que aconteceu com você. Realmente sinto. Depois que Cristina saiu, encontrei Beatriz e Antônio me esperando no escritório, ansiosos por detalhes. Ela está com medo de ser implicada.
explicou Antônio após ouvir meu relato. Provavelmente consultou um advogado que a aconselhou a se distanciar de Eduardo o mais rápido possível. Acredita nela, tia? Perguntou Beatriz. Suspirei, olhando pela janela para o jardim escurecido pela noite. Acredito que ela sabia mais do que admite, mas menos do que Eduardo planejava. E agora está em modo de sobrevivência. Naquela noite, sentada na varanda do meu quarto, pensei em como a vida pode mudar radicalmente em questão de dias. 2 semanas atrás, eu era uma viúva solitária, manipulada por um filho ingrato, à beira de perder tudo o que Jorge e eu construímos juntos. Agora, estava no comando novamente, com um propósito renovado e uma clareza que não sentia há anos. O céu estrelado do Rio de Janeiro se estendia acima de mim, infinito e indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam sob ele. Em algum lugar da cidade, Eduardo provavelmente passava a noite em claro, planejando sua defesa, enquanto Cristina possivelmente já procurava um novo apartamento. E eu? Eu finalmente conseguia ver além da dor e da traição. Via um caminho à frente. Não fácil, certamente não sem espinhos, mas um caminho que eu mesma escolhera trilhar. Um caminho de justiça, de propósito e, quem sabe, até de perdão, não por Eduardo ou Cristina, mas por mim mesma, por não ter visto os sinais antes, por ter permitido que chegássemos a esse ponto. Jorge, sussurrei para a noite, espero que esteja vendo isso. Seu legado está seguro agora, e estou mais forte do que nunca. A semana que antecedeu a reunião do conselho foi intensa. Cada dia trazia novas descobertas, cada revelação mais chocante que a anterior. A auditoria forense avançava em ritmo acelerado, desenterrando anos de fraudes meticulosamente orquestradas por Eduardo. O que começou como desvios ocasionais havia se transformado em um esquema sofisticado que sangrava a Magalhães Têxtil silenciosamente. Na manhã de segunda-feira, Rodrigo Campos, o auditor-chefe, chegou com uma expressão sombria que denunciava más notícias antes mesmo que abrisse sua pasta. Dona Helena, descobrimos algo que precisa de sua atenção imediata, disse ele, espalhando documentos sobre a mesa do escritório. Identificamos uma empresa offshore nas Ilhas Cayman, chamada Textile Solutions, que recebeu aproximadamente 12 milhões de reais nos últimos 5 anos, supostamente por serviços de consultoria internacional. 12 milhões? Senti meu estômago afundar. Isso é muito mais do que suspeitávamos inicialmente. O pior não é o valor, Dona Helena. É o timing. Os pagamentos começaram há 8 anos. 8 anos. Isso significava que os desvios começaram quando Jorge ainda estava vivo, embora já lutando contra o câncer que eventualmente o levaria. A ideia de que Eduardo estivesse roubando seu próprio pai durante seus momentos mais vulneráveis me revirou o estômago. Há mais, continuou Rodrigo. Encontramos evidências de que Eduardo esteve envolvido em negociações com nossos concorrentes. Aparentemente, ele vendeu informações estratégicas sobre desenvolvimento de produtos e planos de expansão. Espionagem industrial? A voz de Beatriz soou incrédula ao meu lado. Isso é crime federal. Antônio, que acompanhava a reunião por videoconferência, interveio com sua voz grave. Helena, isso muda completamente o panorama legal. Não estamos mais falando apenas de fraudes internas ou desvios. Isso pode configurar crimes contra a ordem econômica e segurança nacional, dependendo do tipo de informação vazada. Fechei os olhos por um momento, tentando processar tudo. Quando os abri novamente, minha decisão estava tomada. Rodrigo, quero um relatório completo até quarta-feira. Antônio, prepare tudo para apresentarmos essas evidências não apenas ao Conselho, mas também ao Ministério Público. Eduardo não vai escapar das consequências legais dessa vez. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Marcos Tavares, o ex-diretor de operações que havia sido forçado a se aposentar por Eduardo. Helena, estou indo ao Rio amanhã. Tenho documentos que você precisa ver pessoalmente. Coisas que guardei, por precaução. A voz de Marcos tremia levemente, misturando nervosismo e determinação. Marcamos um encontro para o dia seguinte em minha casa. Quando Marcos chegou, parecia envelhecido além de seus 70 anos.
Carregava uma pasta de couro desgastada que segurava como se contivesse tesouros incalculáveis. E, de certa forma, continha. Isso começou antes do que imaginávamos, Helena, disse ele, após recusar educadamente a oferta de café. Jorge desconfiava. Nos últimos meses antes de sua morte, ele me chamou para uma conversa particular. Pediu que eu observasse Eduardo de perto, discretamente. Marcos abriu a pasta e retirou um envelope lacrado. Jorge me entregou isso, pedindo que guardasse em segurança e só entregasse a você se algo desse errado com Eduardo. Na época, achei que era apenas o excesso de cautela de um homem enfrentando sua própria mortalidade. Agora vejo que ele sabia mais do que demonstrava. Com mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, encontrei uma carta escrita à mão, na caligrafia inconfundível de Jorge, junto com cópias de documentos bancários e um pendrive. A carta começava com "Minha amada Helena" e continuava em um tom que misturava amor, preocupação e uma tristeza profunda. Se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas sobre Eduardo se confirmaram. Venho observando mudanças preocupantes em seu comportamento nos últimos anos. Inicialmente, atribuí a pressão do trabalho, depois, a influência de Cristina. Mas, recentemente, descobri evidências de que ele pode estar desviando fundos da empresa. Não confrontei Eduardo diretamente por 2 motivos. Primeiro, minha saúde está piorando rapidamente e preciso concentrar minhas energias no que realmente importa: você e o futuro da empresa. Segundo, queria coletar provas concretas antes de fazer qualquer acusação. O pendrive anexo contém cópias de transações suspeitas que identifiquei. Também encontrará detalhes sobre uma conta no exterior que Eduardo abriu sem autorização do conselho. Confiei essas informações a Marcos porque, entre todos na empresa, ele é quem mais se aproxima do conceito de família que construímos ao longo dos anos. Helena, sei que isso partirá seu coração, como partiu o meu. Eduardo é nosso único filho, e sempre esperei que ele herdasse não apenas nossa empresa, mas também nossos valores. Infelizmente, parece que falhamos em algum ponto do caminho. Se você está lendo esta carta, tome as medidas necessárias para proteger nosso legado, não por orgulho ou vingança, mas pelos 300 funcionários que dependem da Magalhães Têxtil para sustentar suas famílias. E mais importante, proteja-se. Conheço nosso filho. Se ele é capaz de trair a confiança da empresa, pode ser capaz de coisas piores. Perdoe-me por não ter lidado com isso em vida. Talvez tenha sido covardia, ou talvez eu ainda alimentasse a esperança de que Eduardo pudesse mudar. De qualquer forma, deixo em suas mãos a decisão final sobre como proceder. Lembre-se sempre que, independentemente do que aconteça, você foi a maior bênção da minha vida. Sua força sempre foi maior que a minha, e sei que fará o que é certo. Com amor eterno, Jorge. Quando terminei de ler, lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Jorge sabia. Durante todo aquele tempo, enquanto lutava contra o câncer, ele carregava esse fardo adicional, a traição do próprio filho, e escolheu me poupar daquela dor enquanto podia. Ele me chamou ao hospital 2 dias antes de morrer, continuou Marcos, sua voz embargada pela emoção. Perguntou se eu ainda tinha o envelope e me fez prometer novamente que o guardaria em segurança. Foram suas últimas palavras para mim. Cuide da Helena e da empresa, Marcos. Ambas são mais fortes do que parecem, mas precisarão de aliados leais. Apertei a carta contra o peito, sentindo uma conexão renovada com Jorge, como se ele estivesse ali comigo, me guiando através desse momento difícil. Obrigada por guardar isso todos esses anos, Marcos. E obrigada por trazê-lo agora. Devia ter entregue antes. Ele respondeu, a culpa evidente em sua voz. Quando Eduardo começou a me pressionar para sair, devia ter vindo diretamente a você. Mas ele insinuou que qualquer escândalo respingaria em Jorge, mancharia sua memória. Fui um covarde. Não, Marcos. Você foi leal até o fim. E agora está fazendo o que é certo. Depois que Marcos saiu, passei horas examinando o conteúdo do pendrive com Beatriz e Antônio. As evidências que Jorge havia coletado, combinadas com os resultados da auditoria forense, criavam um quadro devastador de traição e crimes sistemáticos. Tia, disse Beatriz suavemente, isso muda tudo.
Não é apenas uma questão de desvios recentes ou uma tentativa desesperada de tomar seu controle da empresa. É um plano de longo prazo, meticulosamente executado por anos. A questão agora, interveio Antônio, é como proceder. O conselho se reúne em 2 dias. As evidências são irrefutáveis. Eduardo enfrentará não apenas demissão por justa causa, mas provavelmente processos criminais. Fechei os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Jorge havia deixado em minhas mãos o destino de nosso filho. Não por covardia, como ele temeu, mas por confiar em meu julgamento mais do que no dele próprio. Apresentaremos tudo ao conselho, decidi finalmente. E depois ao Ministério Público. Eduardo precisa enfrentar as consequências de suas ações. Não por vingança, mas por justiça. Para Jorge, para a empresa, para todos que foram prejudicados. Na manhã da reunião do conselho, acordei antes do amanhecer. Sentei-me na varanda do quarto, observando o céu lentamente clarear sobre o Rio de Janeiro. Uma cidade que sempre parecia despertar com renovada esperança, independentemente dos dramas da noite anterior. Estou fazendo a coisa certa, Jorge? Murmurei para o horizonte. Como resposta, apenas o suave barulho das ondas ao longe e a certeza crescente no meu coração de que sim, estava no caminho correto. Vesti-me com particular atenção naquela manhã, um tailleur azul marinho impecável, o colar de pérolas que Jorge me deu em nosso trízimo aniversário de casamento, cabelo preso em um coque elegante, armadura emocional para a batalha que me aguardava. A sala do conselho na sede da Magalhães Têxtil estava completa quando cheguei, acompanhada por Beatriz e Antônio. Os 12 membros do conselho, incluindo alguns que haviam trabalhado com Jorge desde o início da empresa, me receberam com uma mistura de respeito e curiosidade. A convocação extraordinária havia gerado especulações, ainda mais depois das notícias sobre a tentativa de Eduardo de deixar o país. Senhora Helena, cumprimentou Carlos Nogueira, presidente do conselho e amigo de longa data de Jorge. O conselho está reunido conforme solicitado. Entendemos que há assuntos graves a serem discutidos. Obrigada, Carlos. Infelizmente, o que tenho para apresentar hoje vai além da gravidade. É devastador. Por 2 horas, expus metodicamente todas as evidências contra Eduardo. Os desvios através de empresas fantasmas, as procurações falsificadas, a venda de segredos industriais, a tentativa de me internar para assumir controle total do meu patrimônio. Apresentei relatórios da auditoria, testemunhos, extratos bancários e, finalmente, a carta de Jorge. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Faces pálidas me encaravam, algumas em choque, outras em desolação, algumas poucas em raiva contida. Se me permite perguntar, disse finalmente Renata Duarte, a única mulher além de mim no conselho. Onde está Eduardo agora? Ele foi notificado desta reunião? Eduardo está impedido de deixar o país por ordem judicial, respondeu Antônio. Foi notificado da reunião, mas optou por não comparecer, enviando apenas seu advogado, que solicitou acesso prévio aos documentos que seriam apresentados. Solicitação que negamos, dadas as circunstâncias. Carlos Nogueira pigarreou, visivelmente desconfortável. Helena, Jorge era meu amigo há mais de 40 anos. Assisti Eduardo crescer. Isto é difícil de acreditar, embora as evidências sejam irrefutáveis. Para mim também é difícil, Carlos. Respondi com sinceridade. Acredite, passei noites em claro tentando entender como chegamos a este ponto. Como não percebi antes? Como Jorge percebeu? Mas optou por me poupar desse conhecimento enquanto podia. O que você propõe, então? Perguntou Ricardo Mendes, o mais jovem membro do conselho, conhecido por sua abordagem direta. Demissão por justa causa imediatamente. Revogação de todos os poderes e procurações. Processo criminal pelos crimes documentados. E hesitei brevemente. Uma reestruturação completa da diretoria para garantir que falhas nos controles internos sejam corrigidas. O conselho deliberou por 1 hora, enquanto esperava na antessala com Beatriz. Quando voltamos, a decisão foi unânime. Todas as minhas propostas haviam sido aceitas. Além disso,
O conselho recomendou meu retorno à presidência executiva da empresa, posição que havia deixado parcialmente após a morte de Jorge. Temos uma proposta adicional, acrescentou Carlos. Gostaríamos de convidar sua sobrinha, Beatriz, para assumir um cargo na diretoria. Sua formação em administração e sua lealdade familiar são qualidades que valorizamos especialmente após recentes eventos. Olhei para Beatriz, que parecia simultaneamente chocada e honrada. Ela assentiu discretamente, aceitando o desafio. Ao sair da reunião, encontrei uma figura inesperada me esperando no corredor. Eduardo. Estava desgrenhado, com olheiras profundas e uma expressão que misturava desespero e raiva. Mãe, ele disse, a voz rouca. Precisamos conversar. Beatriz imediatamente se colocou ao meu lado, protetora. Antônio franziu o senho, claramente desconfortável com o encontro não planejado. Eduardo, seu advogado deveria ter aconselhado contra este encontro, disse Antônio firmemente. Ele aconselhou. Estou aqui mesmo assim. Eduardo deu um passo em minha direção. Mãe, você não entende. Tudo que fiz foi pela empresa, pela família. Senti uma calma surpreendente me envolver. Este homem à minha frente, com seu rosto tão parecido com o de Jorge, mas desprovido de sua integridade, não conseguia mais me manipular. Pela família? Repeti suavemente. Você me trancafiou em uma clínica psiquiátrica, Eduardo. Disse aos médicos que eu estava senil, confusa. Disse aos nossos amigos que eu estava num spa. Planejava gastar meu dinheiro enquanto eu estava dopada e isolada. Isso não é família. Isso é monstruosidade. Foi um erro de julgamento. Ele tentou explicar, passando a mão pelos cabelos despenteados. Eu estava desesperado, com dívidas, investimentos que deram errado. Cristina queria mais, sempre mais. Nunca tive a intenção de... Poupe-nos, Eduardo. Cortei. As evidências mostram que isso começou há 8 anos, quando seu pai ainda estava vivo, lutando contra o câncer. Ele sabia. Deixou uma carta. A menção da carta fez Eduardo empalidecer visivelmente. Suas pernas pareceram fraquejar por um momento. Papai, sabia? Sim. E optou por me proteger dessa verdade enquanto podia. Seu último ato de amor por mim. Fiz uma pausa, sentindo uma tristeza profunda. Não por Eduardo, mas pela perda da ilusão do filho que pensei ter. O conselho acaba de aprovar sua demissão por justa causa. O Ministério Público receberá todas as evidências ainda hoje. Sugiro que contate seu advogado imediatamente. Eduardo pareceu murchar diante dos meus olhos, como se a realidade finalmente o atingisse com toda força. Você vai mesmo fazer isso? Entregar seu próprio filho à polícia? Você se entregou sozinho, Eduardo, através de suas escolhas. Cada documento falsificado, cada centavo desviado, cada mentira contada. Foram suas ações que nos trouxeram até aqui, não as minhas. Comecei a me afastar, sentindo que não havia mais nada a dizer. Então, parei e me virei uma última vez. Por curiosidade, Eduardo, valeu a pena? Todo esse esquema elaborado, a traição do seu pai, a tentativa de me destruir, por dinheiro que você nem conseguiu manter? Ele não respondeu. Talvez não houvesse resposta possível. Ou talvez finalmente estivesse confrontado com uma pergunta que nunca havia se feito antes. Ao sair do prédio da Magalhães Têxtil, senti como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Não era alegria. A situação era trágica demais para isso. Mas uma sensação de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente vindo à tona. No carro, a caminho de casa, Beatriz segurou minha mão em silêncio, oferecendo o conforto de sua presença. Antônio, no banco da frente, ocasionalmente verificava mensagens no celular, provavelmente atualizações sobre os procedimentos legais que estavam sendo iniciados. Tia, disse Beatriz finalmente, como você está se sentindo? Olhei pela janela, observando a cidade passar em um borrão de cores e movimento, como se estivesse acordando de um longo pesadelo. Dolorida, confusa, mas aliviada por estar finalmente desperta. Naquela noite, sozinha no meu quarto, peguei a foto de Jorge que mantinha na mesa de cabeceira. Seu sorriso gentil,
os olhos que sempre pareciam ver através das pessoas, diretamente para suas almas. Fizemos o melhor que pudemos, Jorge, sussurrei para a imagem. Com a empresa, com Eduardo, com tudo. Alguns erros não têm conserto fácil, mas prometo que seu legado estará seguro. Coloquei a foto de volta e caminhei até a varanda. O Rio de Janeiro brilhava lá embaixo, indiferente aos dramas pessoais que se desenrolavam dentro de seus limites. Em algum lugar da cidade, Eduardo enfrentava as consequências de suas ações. Em outro lugar, Cristina provavelmente já seguia em frente, buscando seu próximo alvo. E eu estava aqui, sobrevivente de uma traição que deveria ter me destruído, mas que, ironicamente, havia me libertado. Liberta da ilusão de um filho amoroso, liberta da manipulação constante, liberta para reconstruir não apenas a empresa, mas minha própria vida. Amanhã seria um novo dia. Haveria uma empresa para reorganizar, uma fundação para estabelecer, justiça a ser buscada. Mas neste momento, permiti-me simplesmente existir, respirar o ar da noite, sentir a brisa suave no rosto. Eu era Helena Magalhães. Não apenas viúva de Jorge, não apenas mãe de Eduardo, mas uma mulher por meu próprio mérito, uma sobrevivente. E, agora mais do que nunca, determinada a transformar essa experiência dolorosa em algo que pudesse ajudar outros. Lugar de doida é aí, ele havia dito, mas não havia loucura em mim, apenas uma clareza cristalina que ele nunca compreenderia. E com essa clareza, eu reconstruiria tudo o que ele tentou destruir, peça por peça, começando por mim mesma. As semanas seguintes se desenrolaram como um filme em alta velocidade. O processo contra Eduardo avançou rapidamente, impulsionado pelas evidências irrefutáveis que apresentamos. O Ministério Público, diante da solidez do caso, não hesitou em denunciá-lo por múltiplos crimes: apropriação indébita, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e até mesmo cárcere privado. A prisão preventiva de Eduardo foi decretada numa quarta-feira chuvosa. Recebi a notícia por telefone de Antônio, enquanto revisava documentos no escritório da mansão. Helena, acabaram de prendê-lo. Foi pacífico, sem resistência. Estava sozinho no apartamento. Senti um aperto no peito, aquela dor peculiar que só uma mãe conhece, independentemente das circunstâncias. Apesar de tudo que Eduardo havia feito, uma parte de mim ainda o via como aquele menino de 5 anos que corria pelo jardim, perseguindo borboletas, ou o adolescente orgulhoso usando o primeiro terno nas festas de fim de ano da empresa. Ele disse alguma coisa? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a pergunta. Apenas pediu para que eu lhe dissesse que sente muito. Não pelo que fez, note bem, mas por como tudo terminou. Típico de Eduardo, pensei, lamentando as consequências, não as ações que as provocaram. Após desligar, permaneci imóvel por longos minutos, contemplando o retrato de família na parede. Jorge, eu e Eduardo, sorridentes em nossa última viagem juntos à Europa, antes da doença de Jorge se manifestar. Éramos felizes então? Ou apenas fingíamos bem? Beatriz me encontrou assim, perdida em pensamentos, e silenciosamente sentou-se ao meu lado, respeitando meu momento de luto. Porque era isso, um luto pelo filho que eu pensei ter, pelo futuro que imaginei para nossa família. Tia, ela disse finalmente, sua voz gentil, a equipe da fundação está esperando na sala de reuniões. Devemos adiar? Respirei fundo, afastando as memórias para um compartimento seguro no fundo da mente. Não, Bia. A vida continua. Mais do que nunca. Preciso me concentrar no futuro, não no passado. A Fundação Jorge Magalhães havia se tornado meu projeto de redenção. Nos últimos dias, trabalhamos incansavelmente para estruturá-la. Contratamos uma equipe multidisciplinar, advogados, psicólogos, assistentes sociais, todos dedicados a uma única missão: proteger idosos vulneráveis de abusos familiares e institucionais. A reunião daquela tarde era crucial. Apresentaríamos o programa de fiscalização de clínicas psiquiátricas, inspirado diretamente na minha experiência no Recanto da Serra. Dr. Paulo Mendes, surpreendentemente, tornara-se um aliado importante,
abrindo as portas de sua instituição para um projeto piloto que estabeleceria novos protocolos de verificação para internações involuntárias. A ideia, expliquei para a equipe reunida, é criar um sistema de múltiplas camadas de proteção. Primeiro, uma verificação independente de toda a documentação médica e legal que justifique uma internação. Segundo, entrevistas separadas com o paciente e familiares. Terceiro, um período de observação inicial antes de qualquer medicação mais forte ser administrada. Carla Lima, a advogada que liderava o setor jurídico da fundação, assentiu com aprovação. Isso poderia ter impedido completamente o que aconteceu com a senhora, Dona Helena. Exatamente. E quantos outros Eduardo existem por aí? Quantos idosos estão sendo silenciados e manipulados neste exato momento? Não podemos salvar todos, mas podemos mudar o sistema. O entusiasmo da equipe era palpável. Cada membro trazia não apenas qualificações profissionais, mas também histórias pessoais que os conectavam à causa. Renato, nosso psicólogo-chefe, havia perdido o avô para uma internação fraudulenta semelhante à minha. Sofia, a assistente social, especializara-se em gerontologia após testemunhar abusos no asilo onde trabalhou como estagiária. Estávamos construindo algo importante, algo que transcendia minha história pessoal. A tragédia com Eduardo estava se transformando em um catalisador para mudanças significativas. Ao fim da reunião, recebi uma notícia inesperada de Antônio, que chegara discretamente durante as discussões. Helena, tenho novidades sobre Cristina, ele disse, enquanto os outros se retiravam. Ela aceitou colaborar formalmente com a investigação em troca de imunidade. Está disposta a revelar detalhes que nem imaginávamos sobre os esquemas de Eduardo. Imunidade completa? Perguntei, surpresa com a generosidade do acordo. Parcial. Ela terá que devolver todos os bens adquiridos com dinheiro desviado, mas evitará a prisão se cooperar plenamente. Beatriz, que permanecera para a conversa, não escondeu seu ceticismo. Conveniente para ela, não? Usa Eduardo enquanto é vantajoso, depois o descarta e sai praticamente ilesa. A justiça nem sempre é perfeita, respondeu Antônio com um suspiro cansado. Mas o testemunho dela fortalece ainda mais o caso contra Eduardo e pode nos ajudar a recuperar fundos que pensávamos perdidos. Nos dias que se seguiram, mergulhei completamente no trabalho da fundação e na reorganização da Magalhães Têxtil. A empresa, surpreendentemente, mostrou notável resiliência após o escândalo. Os funcionários, muitos dos quais trabalhavam conosco há décadas, demonstraram lealdade inabalável. A produção não apenas se manteve estável, como começou a crescer sob a nova diretoria. Beatriz revelou-se uma executiva nata, trazendo ideias inovadoras que Jorge teria adorado. Sua primeira iniciativa foi criar uma linha de tecidos sustentáveis, usando matérias-primas recicladas e processos de baixo impacto ambiental. O projeto, que Eduardo havia ridicularizado anos antes como desperdício de recursos, rapidamente se tornou o novo carro-chefe da empresa. Tia, disse-me Beatriz durante um jantar em casa, cerca de um mês após a prisão de Eduardo. Recebi uma proposta interessante hoje. A Universidade Federal quer estabelecer uma parceria com a Fundação para criar um curso de especialização em direitos do idoso. Querem que você dê a aula inaugural, compartilhando sua experiência. Hesitei. Até então, mantive minha história pessoal relativamente privada, compartilhando-a apenas quando necessário para avançar os objetivos da Fundação. A ideia de falar publicamente sobre algo tão doloroso me deixava desconfortável. Não sei, Bia. Não quero ser conhecida apenas como a senhora que foi internada pelo filho. Mas é isso que torna seu testemunho tão poderoso, tia. Você não é uma vítima anônima. É Helena Magalhães, respeitada empresária, viúva de Jorge Magalhães. Quando alguém na sua posição compartilha uma experiência assim, as pessoas escutam. Refletindo sobre suas palavras naquela noite, percebi que minha relutância em falar publicamente era, em parte, um último vestígio de vergonha. Como se de alguma forma a traição de Eduardo refletisse algo sobre mim, sobre minhas falhas como mãe. Era hora de abandonar esse pensamento. A aula inaugural na universidade foi marcada para o final do mês. Nos dias que a antecederam,
Trabalhei cuidadosamente em meu discurso, determinada a transformar minha experiência pessoal em algo maior que eu mesma. O auditório estava lotado quando cheguei. Estudantes, professores, profissionais da área de saúde e direito, jornalistas, todos ansiosos para ouvir minha história. Ao subir no palco, senti um momentâneo pânico. Então, respirei fundo e comecei. Há 3 meses, meu filho me disse: "Lugar de doida é aí, mãe. Vou viajar com minha esposa, e ela não quer que você esteja presente." Essas palavras foram ditas na entrada da Clínica Recanto da Serra, onde fui internada contra minha vontade, com base em laudos médicos falsificados, para que ele pudesse tomar controle do meu patrimônio. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Continuei relatando cada detalhe da minha experiência: o isolamento, o medo, a sensação de impotência e, finalmente, a reação que mudou tudo. O que meu filho não sabia é que idosas não são necessariamente frágeis ou incapazes, que décadas de experiência nos ensinam a sobreviver, a resistir, a lutar. Consegui fazer uma única ligação, 5 minutos que mudaram tudo. Bloqueei cartões, congelei contas, mobilizei advogados, e quando Eduardo percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Falei sobre a auditoria que revelou anos de fraudes, sobre a carta que Jorge deixou, sobre a prisão de Eduardo. Mas, principalmente, falei sobre as falhas sistêmicas que permitiram que algo assim acontecesse. Minha história não é única. Em todo o Brasil, idosos estão sendo manipulados, isolados, roubados por aqueles que deveriam protegê-los. A diferença é que muitos não têm os recursos ou a rede de apoio que eu tive. É para eles que criamos a Fundação Jorge Magalhães. Apresentei os projetos da Fundação, os primeiros resultados do Programa de Fiscalização de Clínicas, os planos para o futuro. Quando terminei, o auditório inteiro se levantou em uma ovação que me pegou completamente de surpresa. A repercussão foi imediata e avassaladora. No dia seguinte, minha história estava em todos os jornais, não como um escândalo familiar, mas como um símbolo da luta pelos direitos dos idosos. Recebi centenas de mensagens, de idosos compartilhando experiências semelhantes, de profissionais oferecendo ajuda, de estudantes querendo se voluntariar na fundação. Uma semana após a palestra, recebi um telefonema inesperado. Era Marta, a senhora que conheci na clínica. Dona Helena, sua voz soava emocionada. Vi sua entrevista na televisão. Queria agradecer pessoalmente. Graças à investigação que a senhora iniciou no Recanto da Serra, consegui minha liberdade. Minha filha finalmente descobriu o que o marido estava fazendo e pediu o divórcio. Fico feliz que esteja bem, Marta. E sua situação financeira? Estamos reconstruindo. O doutor Mendes está processando meu ex-genro para recuperar o que foi pago indevidamente à clínica. E sua fundação nos colocou em contato com um excelente advogado que está nos ajudando pro bono. Conversas como essa se tornaram frequentes, cada uma reforçando minha convicção de que estávamos no caminho certo. A dor da traição de Eduardo nunca desapareceu completamente, como poderia, mas estava sendo transformada em algo construtivo, algo maior que minha história pessoal. 2 meses após minha palestra na universidade, recebi um pedido inusitado. Eduardo queria me ver na prisão. Fiquei surpresa. Desde sua detenção, ele não havia feito nenhuma tentativa de contato. Consultei Beatriz e Antônio, ambos aconselhando cautela. "Pode ser uma armadilha emocional, tia", alertou Beatriz. "Ele é manipulador. Você sabe disso melhor que ninguém. Ou pode ser uma tentativa genuína de reconciliação", ponderou Antônio, sempre o diplomata. "De qualquer forma, a decisão é sua, Helena." Após dias de reflexão, decidi ir. Não por Eduardo, mas por mim mesma. Para encontrar algum tipo de fechamento. Para olhar nos olhos do homem que tentou me destruir e mostrar que eu havia não apenas sobrevivido, mas prosperado. A prisão era um lugar frio e impessoal, cheirando a desinfetante e desespero. Eduardo, vestindo o uniforme cinza dos detentos, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Seu rosto, antes sempre bem barbeado, exibia uma barba mal cuidada,
e seus olhos haviam perdido o brilho confiante que os caracterizava. "Mãe", ele disse quando me viu, sua voz quase um sussurro. "Você veio." "Vim", respondi simplesmente, sentando-me à sua frente. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. O que dizer a um filho que traiu sua confiança da pior maneira possível? O que dizer a uma mãe que o colocou na prisão? "Vi você na televisão", ele começou finalmente, falando sobre a fundação. "Sim, estamos fazendo um bom trabalho." Batizou com o nome do papai. Ele merecia essa homenagem. Outro silêncio. Eduardo olhava para as próprias mãos, evitando meus olhos. "Por quê?" Perguntei finalmente a pergunta que me atormentava há meses. "Por quê, Eduardo? Tínhamos tudo. Uma família, uma empresa próspera, um legado. O que te levou a jogar tudo isso fora?" Ele suspirou profundamente, passando as mãos pelo rosto cansado. "Nunca foi suficiente", disse finalmente. "Ser o filho de Jorge e Helena Magalhães. Viver à sombra de vocês. Todos sempre esperando que eu fosse como vocês. Íntegro como o papai, astuto como você. Mas eu não sou. Nunca fui. Então decidiu trair tudo o que representávamos? Não foi uma decisão consciente, não no início. Começou pequeno. Um desvio aqui, uma mentira ali. Cada vez ficava mais fácil. E depois, Cristina entrou na minha vida, com seus gostos caros e ambições. Ela via em mim o potencial para mais. Sempre mais. Cristina está testemunhando contra você", informei, observando sua reação. Ele riu sem humor. "Claro que está. Sempre soube que ela me abandonaria quando o dinheiro acabasse. No fundo, acho que foi parte do que me impulsionou. O medo de perdê-la se não mantivesse o estilo de vida que ela esperava. E me internar? Isso também foi parte desse caminho escorregadio? Ou foi um ato calculado?" Seus olhos finalmente encontraram os meus. E vi algo que raramente associava a de Eduardo. Vergonha genuína. Foi desesperado. As dívidas se acumulando, a auditoria interna se aproximando perigosamente dos meus esquemas. Precisava de acesso irrestrito às suas contas, aos seus poderes na empresa. Convenci-me de que era temporário, que em alguns meses resolveria tudo e a buscaria. "Você disse, lugar de doida é aí", olhando nos meus olhos. Ele baixou a cabeça. "Não há desculpa para isso. Nenhuma." Ficamos em silêncio novamente, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Finalmente falei o que vim dizer. "Não vim aqui para te perdoar, Eduardo. Nem sei se algum dia conseguirei. Vim para te dizer que estou seguindo em frente. A empresa está prosperando. A fundação está ajudando pessoas que passaram pelo que passei. Sua traição, por mais dolorosa que tenha sido, não me destruiu. Pelo contrário, sei que não mereço, mas tenho orgulho de você, mãe. Sempre tive. Talvez esse tenha sido parte do problema. Saber que nunca seria metade do que você é." Levantei-me, sentindo que havia dito o que precisava. "Adeus, Eduardo. Você voltará?" A pergunta saiu quase como uma súplica. Parei na porta, olhando para o homem quebrado que um dia chamei de filho. "Não sei, talvez um dia, mas não conte com isso." Saí da prisão sentindo-me estranhamente leve. Não havia perdão, não ainda, talvez nunca, mas havia compreensão, não justificativa, mas entendimento do que levou Eduardo pelo caminho que escolheu. No carro, Beatriz esperava ansiosamente. "Como foi?" "Necessário", respondi simplesmente. "Vamos para casa, Bia. Temos muito trabalho pela frente." Nos meses que se seguiram, a Fundação Jorge Magalhães cresceu além das nossas expectativas mais otimistas. Estabelecemos parcerias com universidades, hospitais, órgãos governamentais. Nosso programa de fiscalização de clínicas foi adotado como modelo em 3 estados. Começamos a oferecer assistência jurídica gratuita para idosos vítimas de abusos familiares, ajudando dezenas de pessoas a recuperarem sua autonomia e dignidade. A Magalhães Têxtil, sob a direção compartilhada entre mim e Beatriz, não apenas se recuperou do escândalo como alcançou novos patamares. Nossa linha de tecidos sustentáveis recebeu prêmios internacionais e abriu portas para mercados antes inexplorados. Quanto a Eduardo, cumpre sua pena, enfrentando as consequências de suas escolhas. Cristina desapareceu após seu testemunho,
provavelmente buscando um novo começo longe do escândalo que ajudou a criar. E eu, aos 67 anos, descobri uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais sábia e infinitamente mais determinada do que jamais imaginei ser. A traição de Eduardo, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a despertar de uma complacência que nem sabia que havia caído. Hoje, quando olho para trás, para aquele momento terrível na entrada da clínica Recanto da Serra, não vejo apenas o começo de um pesadelo. Vejo também o início de uma jornada de autodescoberta e propósito renovado. Lugar de doida é aí, ele disse. Mal sabia que aquelas palavras cruéis desencadeariam uma transformação que nenhum de nós poderia prever. Não havia loucura em mim, apenas uma força adormecida que finalmente encontrou sua expressão plena. E se há uma lição que aprendi através de tudo isso, é que nunca é tarde para recomeçar, para redefinir quem somos e qual legado queremos deixar. A idade não é sinônimo de fragilidade ou impotência. Às vezes, é justamente nas últimas décadas de vida que encontramos nossa voz mais autêntica e nossa maior força. Essa é minha história. Uma história de traição e recuperação, de perda e renascimento. Uma história que continua a se desenrolar, não como vítima, mas como protagonista de meu próprio destino. E se minha experiência puder ajudar outras pessoas a encontrarem sua voz e sua força, então cada lágrima derramada naquela clínica terá valido a pena. Porque, no final, não são nossas quedas que nos definem, mas como escolhemos nos levantar. Meus queridos, chegamos ao final desta história que, por mais dolorosa que seja de contar, considero necessária para alertar tantas pessoas que podem estar passando pelo mesmo que eu passei. Nunca imaginei que aos 67 anos enfrentaria a maior traição da minha vida, vinda justamente de quem eu mais amava e confiava, meu próprio filho. Como vocês acompanharam Eduardo, meu único filho, aquele que embalei em meus braços para quem dei tudo de mim, planejou friamente me internar em uma clínica psiquiátrica com documentos falsificados, apenas para tomar controle do meu dinheiro e da empresa que construí com meu marido Jorge durante décadas. Lugar de doida é aí, mãe, ele disse, palavras que jamais esquecerei, enquanto me deixava naquele lugar como se eu fosse um objeto descartável, um inconveniente em sua vida de luxos. Mas o que ele não contava é que esta velha ainda tinha muita força e astúcia. Com apenas uma ligação de 5 minutos, consegui mobilizar uma rede de apoio que mudou completamente o jogo. Bloqueei cartões, congelei contas, iniciei uma investigação que revelou um esquema de fraudes e desvios que se estendia por anos, começando ainda quando meu querido Jorge lutava contra o câncer. Descobri que meu marido já suspeitava das ações do nosso filho. Ele deixou uma carta detalhando suas suspeitas, confiada ao nosso amigo Marcos, para que me fosse entregue caso suas suspeitas se confirmassem. Jorge tentou me proteger até o fim, poupando-me daquela dor enquanto podia. A auditoria revelou o impensável: 7,8 milhões de reais desviados ao longo de 3 anos. Documentos falsificados. Segredos industriais vendidos a concorrentes. Um plano meticuloso que culminou na tentativa de me afastar definitivamente, trancafiada como alguém sem capacidade mental, enquanto Eduardo e Cristina, sua esposa interesseira, gastavam meu dinheiro em resorts luxuosos. Mas o destino tem seus caminhos de fazer justiça. Eduardo acabou preso. Cristina o abandonou no primeiro sinal de problemas financeiros. E eu não apenas recuperei minha liberdade e meu patrimônio, mas encontrei um propósito maior: a Fundação Jorge Magalhães, dedicada a proteger idosos de abusos familiares e institucionais. Minha história pessoal de dor transformou-se em um movimento que já ajudou dezenas de pessoas em situações semelhantes. Marta, que conheci na clínica, foi uma das primeiras beneficiadas. Como ela, muitos outros idosos estão recuperando sua autonomia e dignidade através do trabalho da Fundação. A Magalhães Têxtil, longe de sucumbir ao escândalo, prosperou sob a nova direção compartilhada entre mim e minha sobrinha Beatriz. Nossa linha de tecidos sustentáveis, que Eduardo havia ridicularizado anos antes, tornou-se um sucesso internacional, provando que inovação e ética podem andar juntas nos negócios.
Quando visitei Eduardo na prisão, não foi para perdoá-lo. Não sei se algum dia conseguirei, mas para mostrar a ele que sua tentativa de me destruir havia, ironicamente, me tornado mais forte que nunca. Ele confessou suas motivações, a constante sensação de viver à sombra de Jorge e eu, o medo de não ser suficiente, a influência de Cristina e seus gostos caros. Nada disso justifica suas ações, mas me ajudou a compreender como chegamos àquele ponto. O que aprendi através dessa experiência dolorosa? Que a idade não é sinônimo de fragilidade ou incapacidade, que nunca é tarde para recomeçar, para redefinir quem somos e qual legado queremos deixar. Que às vezes é justamente nas últimas décadas de vida que encontramos nossa voz mais autêntica e nossa maior força. Aprendi também sobre a importância de sistemas de proteção para os mais vulneráveis. Se não fosse por meus recursos, minha rede de contatos, minha experiência nos negócios, provavelmente ainda estaria trancafiada naquela clínica, dopada e isolada, enquanto meu patrimônio era drenado por aqueles que deveriam me proteger. Quantos idosos não têm essa mesma sorte? Quantos estão silenciados neste exato momento, sem voz, sem defesa, à mercê de familiares inescrupulosos? É por eles que continuo lutando todos os dias, através da fundação, através do meu testemunho, através de histórias como esta que compartilho com vocês. Hoje, aos 67 anos, descobri uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais sábia e infinitamente mais determinada do que jamais imaginei ser. A traição de Eduardo, por mais dolorosa que tenha sido, me forçou a despertar de uma complacência que nem sabia que havia caído. E se minha experiência puder ajudar outras pessoas a encontrarem sua voz e sua força, então cada lágrima derramada naquela clínica terá valido a pena. Porque, no final, não são nossas quedas que nos definem, mas como escolhemos nos levantar. Meus queridos que acompanharam esta história até aqui, peço que compartilhem este vídeo. Não por mim, mas por todos aqueles que podem estar passando pelo mesmo que passei e não sabem como reagir. Seu compartilhamento pode ser a luz que alguém precisa para encontrar força e sair de uma situação de abuso. Se você ainda não é inscrito no canal Vovó Lembrou, faça isso agora mesmo. Aqui compartilhamos histórias reais como a minha, histórias que precisam ser contadas, que podem transformar vidas, que podem alertar e proteger pessoas vulneráveis. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos. Deixe seu comentário também. Conte-me o que achou da minha história. Você conhece alguém que passou por algo semelhante? Quais sinais de alerta percebeu em meu relato? Sua interação é fundamental para que este canal continue crescendo e alcançando mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. E se este conteúdo tocou seu coração, peço que considere apoiar nosso trabalho através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção e nos permite trazer mais vídeos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade exige recursos, tempo, pesquisa, e sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos este canal ativo e em constante crescimento. Gravar este vídeo foi emocionalmente exaustivo para mim. Reviver cada momento daquela experiência traumática não é fácil, mas sei que valeu a pena se pelo menos uma pessoa se sentir menos sozinha depois de assistir. Se um único idoso conseguir identificar sinais de abuso e buscar ajuda antes que seja tarde demais. No próximo vídeo, trarei outra história impactante que precisa ser ouvida. Até lá, cuide-se, valorize-se e lembre-se, sua idade não determina seu valor ou sua força. Por vezes, nossas maiores batalhas chegam justamente quando pensamos que a vida deveria ficar mais tranquila. Mas é nessas batalhas que descobrimos do que realmente somos feitos. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte desta comunidade que cresce a cada dia. Obrigada por tornarem possível que histórias como a minha sejam compartilhadas e possam fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Sou Helena Magalhães e esta foi minha história no canal Vovó Lembrou. Até o próximo vídeo, onde outra história de superação espera por você. Não se esqueça. Inscreva-se, deixe seu like, comente
E ajude com o "valeu demais", se puder. Cada pequena ação sua significa o mundo para nós.